A Bíblia Sagrada é composta de 66 livros, 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento nós temos 39 livros, no Novo Testamento nós temos 27, perfazendo um total de 66 livros. Nesses 66 livros nós temos 1.189 capítulos, 31.103 versículos. Se você abrir ela no meio, vai ficar encostadinho onde nós lemos. Exatamente o versículo que divide o meio da Bíblia é no Salmo 118, versículo 8, mas não é esse que nós vamos ler. Nós vamos ler o Salmo 119. É o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Não é o maior versículo, porque o maior versículo está lá, quem é que lembra? Esther, capítulo 8, versículo 9, é o maior versículo da Bíblia. O menor, a depender da versão, é Jesus chorou, outros é e o segundo, e aí vai. Mas hoje eu quero me prender no Salmo 119, um salmo que é composto de 176 versículos. Nós não vamos ler os 176 versículos, não. Gostaríamos até de fazer isso, porque para você ler 31.103 versículos, a média que se gasta hoje, 80 horas, se gasta para ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas nós vamos ler somente um versículo, que vai ser a base da nossa reflexão nesta noite. Salmo 119, versículo 105. Em especial hoje, que é alusivo ao dia da Bíblia. Celebramos hoje, no segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. Este dia que foi criado em 1549, exatamente isso, quando na Grã-Bretanha, o bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O dia da Bíblia é um dia especial, porque foi criado com um objetivo específico para que a população pudesse ter, primeiro, intercedendo, utilizando a Bíblia Sagrada como norma, como luz. E nós vamos ler esse texto que possivelmente muitos de nós conhecemos. Salmo de número 119, versículo 105, nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos repetir todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vou me utilizar desse salmo por algumas questões. Primeiro, nós estamos numa sequência lógica, e se os irmãos que estão acompanhando já há tempo, nós estamos utilizando neste ano de 2017, no domingo à noite, os salmos. Eu já preguei aqui no Salmo 3, já preguei aqui no Salmo 18, já preguei aqui no Salmo 27, já preguei aqui no Salmo 51, já preguei no Salmo 121, Salmo 23, Salmo 56, Salmo 24, 42, Salmo 26, e a semana passada nós pregamos no Salmo 22. Hoje nós vamos utilizar o Salmo 119, composto de 176 versículos. É o maior salmo da Bíblia. A autoria nós não temos. Esse é um dos salmos anônimos. Os irmãos sabem, e eu gosto de repetir isso, os salmos que na sua composição, 150 salmos, e salmos vêm de saltério, ou de louvores, de hinos, de cânticos. Nós temos pelo menos 73 salmos atribuídos a Davi, nós temos 12 atribuídos a Asaf, nós temos 9 atribuídos aos filhos de Corá ou Coré, nós temos 2 atribuídos a Salomão, o Salmo 72 e o 127, nós temos um atribuído a Moisés, que é o Salmo 90, nós temos um a Etã, um a Enã, um a Gedutom e 51 anônimos.
esse 119, há algumas suposições. Pelo fato da sua composição, e aí vai algumas curiosidades, este salmo, ele é um acróstico. Ele em si, na sua composição, quem escreveu, quem arrumou, quem fez toda a sua composição, utilizou o alfabeto hebraico. É por isso que algumas Bíblias, você vai ver a divisão da seguinte forma, observe bem, do versículo 1 até o versículo 8, utiliza-se a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph. O segundo texto, ou segundo estrofe, que vai do versículo 9 até o versículo 16, que é a letra Bet, que é a segunda letra. A terceira estrofe vai do versículo 17 até o 24, que é a letra Gimel. Do versículo 25 ao 32 é o Dalet. Do versículo 33 ao 40 é o Re. Do versículo 41 a 48 é o Vav. Do 49 a 56 é o Zain. Do 57 a 64 é o Het. Do 65 a 72 é o Tet. De 73 a 80 é o Od. De 81 a 88 é o Kaf. De 89 a 96 é o Lamed. De 97 a 104 é o Men. De 105 a 112 é o Num. De 113 a 120 é o Samet. 121 a 128 é o Ain. 129 a 136 é o P. 137 a 144 é o Tsad. 145 a 152 é o Kof. 153 a 160 é o Resh. 161 a 168 é o Shin. O 169 a 176 é o Tav. O alfabeto hebraico. Aí vem outra curiosidade. Dividiram-se em 22 estrofes. Dessas 22 estrofes, cada uma estrofe é utilizada uma letra do alfabeto hebraico. E os 8 versículos de cada estrofe começa com a letra correspondente à escolhida. Como assim, pastor? Isso eu estou lhe dizendo no original. Não procure na sua Bíblia, não. Na versão brasileira não bate. Se você olhar, o primeiro versículo começa como? Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Se nós fôssemos utilizar na nossa versão, o segundo versículo começou bem também, nossa, né? Bem-aventurado. Mas o terceiro já não é mais o B. Na versão original, começa com a letra Aleph, que é a letra A, ou a primeira letra do alfabeto hebraico. E aí os próximos 7 versículos começa com a letra A. Estou dizendo no português, mas seria Aleph, 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 Aleph. Se você olhar na segunda estrofe, começa com Bet, do versículo 9 até o versículo 16. E aí os próximos versículos tudo com B, ou Bet, que seria no nosso alfabeto o B. Aí vai uma outra curiosidade. Esse salmo, o Salmo 119, ele é dividido por alguns assuntos específicos. E aí é interessante, sabe por quê? Porque algumas características, primeiro, nós temos que entender que é o maior dos salmos e contém muitas vezes mais versículos que muitos livros. Se você pegar o livro de Judas, que tem apenas 24 versículos, o livro de Salmos, ou melhor dizendo, o Salmo 119, é maior do que o livro de Judas. Se você pegar alguns das epístolas universais, como 1 João, que só tem um capítulo, se você pegar Tito e tantos outros, pela quantidade de versículos, você vai descobrir que apenas um capítulo, que é o 119, é maior do que alguns livros da Bíblia. Mas, nesse salmo, a tônica destaca a perfeição da palavra de Deus e discorre em cima de preceitos, de caminhos, de decretos, de juízos, de mandamentos. Nos seus 176 versículos, 22 estrofes, quem escreveu de maneira inspirada pôde colocar em cada momento na estrofe. Se nós utilizarmos a primeira estrofe, que vai do primeiro versículo até o 8, está bem claro que mostra que buscar ao Senhor de coração e seguir à risca os seus mandamentos, a pessoa é bem-aventurada. Se você olhar, já começa assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que anda na lei do Senhor.
Se você pegar a segunda estrofe, que vai do versículo 9 até o versículo 16, que é a letra Bet, que seguir os preceitos de Deus deve-se seguir desde a juventude, porque é a garantia da felicidade. É por isso que no versículo 9, de maneira bem clara, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Se nós prosseguirmos nessa mesma linha de pensamento, você vai ver que na terceira estrofe, que vai do versículo 17 até o versículo 24, na sua Bíblia aí, em algumas Bíblias você vai ver o que? A letra, né? As pessoas muitas vezes até perguntam: pastor, o que é Bet? O que é Gimel? O que é Zaim? O que é Het? O que é Iode? São nomes de pessoas? Não, é as letras no alfabeto hebraico. Se eu perguntasse aqui, quantos tem a sua Bíblia com as letras em cima? Nessa de Thelma, ali ó, de alguns tem, já outros não tem. Mas se você olhar na sua Bíblia, mesmo não constando as letras, você vai ver que tem essa divisão. Já notou que é 8 versículos, depois tem um espaço maior, aí vem os 8 versículos, depois o espaço maior, vem outros versículos. Ou seja, de 8 em 8 versículos é uma estrofe do cântico. É o maior cântico dos salmos, é um cântico com 22 estrofes. Alguns chegam a dizer que foi os músicos de Jedutom, alguns chegam a dizer que foi os filhos de Coré, alguns chegam a dizer que eram músicos que estavam ali no templo e que elaboraram este hino. Mas o que me chama a atenção primeiro, já que hoje é alusivo ao dia da Bíblia e eu quero me prender isso, eu quero pelo menos utilizar com 3 pontos distintos. Primeiro, que alguns assuntos que são tratados nesse salmo, eu queria discorrer sobre isso. Normalmente eu faço um preâmbulo, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu já vou entrar diretamente no salmo. Não vou rodear muito para chegar no salmo. Primeiro, porque o salmo é longo, são 176 versículos. Não vou me utilizar de todos eles. Seria meramente impossível para nessa noite nós utilizarmos todo o tempo nos 176 versículos. Mas eu vou pensar alguns deles para que possamos nesta noite refletirmos. Eu já disse aqui que os salmos, na sua composição dos 150 salmos, tem alguns assuntos específicos. Já disse aqui para os irmãos e volto a repetir: nós temos salmo de instrução, nós temos o salmo 1, nós temos o salmo 19, nós temos o salmo 39. Mas no salmo 119 nós encontramos versículos de instrução. Nós temos salmos de louvor. Nós temos o salmo 8, nós temos o salmo 29, nós temos o salmo 93, nós temos o salmo 100. No salmo 119 nós temos versículos de louvor. Nós temos salmos de ações de graça. O salmo 30, o salmo 63, o salmo 103, o salmo 107 e o salmo 116. Neste salmo nós temos versículos de ações de graça. Nós temos salmos de confissão, e já preguei em alguns deles aqui. Quem é que não lembra do salmo 51? Mas nós temos o salmo 6, que é de confissão. Nós temos o salmo 32, nós temos o salmo 38, nós temos o salmo 102, nós temos o salmo 130 e nós temos o salmo 143. Neste salmo 119 nós temos versículos de confissão. Nós temos também salmos de confiança. Nós temos o salmo 3, nós temos o salmo 27, nós temos o salmo 31, nós temos o salmo 43, nós temos o salmo 46, nós temos o salmo 62 e nós temos o salmo 86. No salmo 119 nós temos versículos de confiança. Nós também temos salmos de angústia. Nós temos o salmo 4, nós temos o salmo 13, nós temos o salmo 55, nós temos o salmo 64, nós temos o salmo 88. No salmo 119 nós temos versículos de angústia. Nós temos também salmos de aspiração. Nós temos o salmo 42, nós temos o salmo 63, nós temos o salmo 80, 84 e 137. No salmo 119 nós temos versículos de aspiração. Nós temos também salmos de histórias. Nós temos o salmo 78, nós temos o salmo 105 e nós temos o salmo 106. No salmo 119 nós temos versículos de história. Salmos proféticos ou messiânicos. Nós temos o salmo 2, nós temos o salmo 16, nós temos o salmo que eu preguei a semana passada, 22,
nós temos o Salmo 24, nós temos o Salmo 40, nós temos o Salmo 45, nós temos o Salmo 68, nós temos o Salmo 69, nós temos o Salmo 72, nós temos o Salmo 97, nós temos o Salmo 110 e nós temos o Salmo 118. No Salmo 119 nós temos versículos também nesse ano. Pastor, é muitas informações para eu guardar, mas onde eu quero chegar? Que se você pegar os 150 salmos, eles estão todos eles dentro de alguma forma, em algum momento, no Salmo 119, e é por isso que eu escolhi para hoje, o dia da Bíblia, o Salmo 119, para meditarmos. Embora eu peguei somente um versículo para servir como base, mas quando você olha para o Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o texto que eu quero me utilizar como base é esse, e o tema eu poderia, a palavra do Senhor é lâmpada e a luz daquele que os guarda. E é baseado neste tema que eu quero discorrer pelo menos 3 pontos interessantes, 3 assuntos interessantes que está dentro desse Salmo 119, e que nesta noite eu gostaria que os irmãos acompanhassem o raciocínio, e que no final possamos em si sair convictos que esta palavra impactou os nossos corações. No Salmo 119, na sua composição, já que é um hino de louvor, já que é um hino de instrução, já que é um hino de angústia, já que é um hino de ações de graça, já que é um hino de instrução, já que é um hino de ações de graça ao nosso Deus, a primeira coisa que nós temos que entender, no Salmo 119, nós encontramos a importância de buscar a Deus de todo o coração. E aí eu só vou pincelar algumas coisas. Vá por gentileza no versículo 2. Quando você encontra, não sei quem escreveu, mas ele diz assim: bem-aventurados que guarda o quê? Algumas versões diz prescrições. Algumas versões diz mandamentos. Algumas versões diz teus testemunhos. Eu fui procurar a palavra prescrição. Sabe quem faz prescrição? É médico. Porque depois de um diagnóstico, ele sabe qual é o melhor remédio. O salmista aqui, ele diz bem-aventurado, em outras palavras diz felizes os que guardam as suas prescrições e busca, mas busca como, pastor? Um dia, busca como uma semana, busca como um mês? Não, especificamente de coração, independente do tempo que se busca. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e busca de todo o coração. Se você olhar no versículo 10, novamente o salmista repete: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Se você pular um pouquinho no versículo 34, diz assim: dai-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o que, irmãos? Coração, e o cumprirei. Vamos pular mais um pouquinho, 145 versículo. O que é que diz o texto? Pode olhar. De todo o coração, eu o quê? Eu te invoco. Ouve-me, Senhor, porque eu observo os teus decretos e os teus mandamentos. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos, na pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer nesse salmo, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente são assuntos de suma importância que nós estamos tratando no dia de hoje, já como a Bíblia Sagrada, esse livro bendito, esse livro glorioso, que quando você olha de Gênesis a Apocalipse, nos traz uma mensagem única, e a mensagem central desta Bíblia Sagrada é Cristo Jesus nosso Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, e quando diz bem claro o salmista: de todo o meu coração eu busquei a Deus, de todo o meu coração eu busquei o Senhor, de todo o meu coração eu busquei a sua palavra, de todo o meu coração eu busquei o seu testemunho, de todo o meu coração eu busquei o Senhor, e Ele não me desamparou. Sabe por quê? Porque o profundo coração do homem Deus o conhece. Quando você olha, irmãos, e aí é interessante, sabe por quê? Porque quando o salmista diz a importância de buscar de todo o coração, é a primeira coisa que eu quero deixar bem claro. Neste salmo, quando você analisa, eu não vou pedir para que os irmãos leiam os 176 versículos. Eu tive a oportunidade de ler todinho, de poder analisar um por um, de separar os versículos que me chamou a atenção,
de andar por Ele e começar a descobrir. Quando eu comecei a elaborar essa mensagem, pensar nessa mensagem para hoje, dia da Bíblia, eu disse: meu Deus, eu já preguei todo esse salmo, numa sequência lógica. Por coincidência ou não, estou chegando ao final do ano, e eu chego no Salmo 119, já preguei todo ele em partes. Eu já preguei salmo de instrução aqui, eu já preguei em salmo de louvor, eu já preguei em salmo de confissão, eu já preguei em salmo messiânico, eu já preguei em salmo de ação de graça. E quando eu chego no Salmo 119, é como se fosse fechar todo um pacote. E aí eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu chego no dia de hoje convicto que neste salmo, aquele que escreveu, inspirado por Deus, estava dando uma instrução, estava dando louvores, estava dando ações de graça, estava fazendo confissão, estava buscando ao Senhor. E a primeira coisa que deixa patente é que para buscar a Deus, tem que buscar de todo o coração. E aí ele coloca bem claro o contraste, irmãos, daqueles que amam e temem ao Senhor, e os ímpios que não temem a Deus. Repare bem nesses, que é a segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos, nesse Salmo 119. Veja se não faz um contraste. Veja por gentileza o versículo 95. O que é que diz o texto? Veja se não é o contraste entre aqueles que amam e temem ao Senhor e os ímpios que não temem a Deus. No versículo 95, assim, ó: os ímpios faz o quê? Me espreitam. Para o quê? Me destruir. Mas eu atento para o quê? Eu encontrei uma versão na linguagem de hoje. Que versão bonita. Sabe o que é que diz esse texto? Os ímpios fazem de tudo para que eu possa errar o caminho, mas eu fico atento naquilo que eu aprendi, para não sair nem para a direita nem para a esquerda, mas continuar em linha reta, observando os teus estatutos. Irmãos, eu achei tão lindo essa versão, eu achei tão bonito, tão bela. É um testemunho claro de alguém que tinha convicção, mesmo sabendo que alguém o convidava e diz: abandona. E eu me lembrei, sabe de quem? Da mulher de Jó, quando disse para ele que em vez de estado deplorável, um homem na sarjeta, um homem que perdeu tudo, um homem que perdeu seus bens, um homem que perdeu seus 10 filhos, um homem que perdeu seus animais, o homem que perdeu seus escravos, o homem que perdeu de uma hora para outra a sua saúde, estava agora em situação deplorável. A mulher, a olhar aquele homem com furúnculo da planta dos pés ao fio do cabelo, aquele homem que diz bem claro: a minha língua colou no céu da boca, já não tenho mais lágrimas para chorar, o meu paladar está insuportável, o meu mau hálito afasta as pessoas. A mulher olha para ele e diz: ainda guarda a tua integridade, amaldiçoa este teu Deus, e faz o quê? Que morre. Você sabe qual é o fechamento da vida de Jó? Está lá no capítulo 19, versículo 25, olhando para a mulher, ele diz assim: ó, como a loucas tu dizes, porque eu sei que tu, na tua sabedoria, tu não falaria. Eu sei que o meu Redentor vive, louvado seja Deus. Mesmo depois de consumir da minha pele, em minha carne viva, eu verei a Deus. Nada pode me afastar deste Deus. Aí está o contraste, aí está a diferença, aí está aquilo que nós chamamos de antagônico, separado, não pode se misturar. O ímpio que não serve a Deus, o ímpio rebelde que não consegue assimilar o que eu e você, que tememos ao Senhor, assimilamos. Faz um contraste entre aqueles que amam e temem ao Senhor e os ímpios que não temem. Veja no versículo 110 o que é que nos diz. Se você olhar bem claro, diz: armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Tem uma versão, irmãos, que eu acho bonita a versão. Sabe o que é que esse versículo diz? Eles espreitam todo dia, eles armam projetos para me destruir todos os dias, contudo não mudo a minha posição diante dos teus mandamentos. Se nós pularmos um pouquinho mais, vá para o versículo 163. Sabe o que é que o texto nos diz? Abomino e detesto o quê? A mentira, porém amo a tua lei, louvado seja Deus para sempre. Aí está a grande diferença entre o que serve a Deus e os que não servem a Deus. Há uma grande diferença daqueles que confiam no Senhor e daqueles que abandonam por qualquer coisa, daqueles que guardam os mandamentos do Senhor e guardam o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Terceira coisa
que nós aprendemos esse salmo? Só são 3 coisas que eu propus para os irmãos. A primeira, quem lembra ainda? A importância de buscar a Deus de todo o coração. A segunda, a diferença entre os que temem a Deus e os que não temem. E a terceira, a importância de se lembrar e não se esquecer de que, irmãos? Da lei do Senhor. Quando eu estava lendo, irmãos, diga o que me veio à mente. Logo quando o povo de Israel entrou em Canaã, irmãos, Josué passou 40 anos dirigindo juntamente com Moisés. Josué, até o seu nome foi mudado. Os irmãos lembram como era o antigo nome de Josué? Oséias. Sabe quem foi que deu o nome de Josué? Moisés. Você sabe quem era o guarda-costas de Moisés? Josué. No momento que Moisés passou a batuta para Josué, Josué era o líder, e ele adentrou Canaã. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: Josué já velho, depois de muitos milagres operados por intermédio dele, Deus usou, Josué morre. Sabe quem assumiu a direção daquele povo? Os filhos de Josué. Aí eu pensei assim, irmãos, e os filhos de Josué se esqueceram do Senhor e não lembravam mais das suas palavras. Irmãos, o que me chama a atenção não é a terceira, ou quarta ou quinta geração, não. É a primeira geração, é os filhos. Aqueles filhos não nasceram em Canaã, não. Aqueles filhos nasceram no deserto. Aqueles filhos acompanharam o pai. Aqueles filhos acompanharam os milagres. Aqueles filhos acompanharam aquilo que Deus estava fazendo no deserto. Aqueles filhos eles se vestiram e passaram a temporada sem trocar roupa e viram o milagre de Deus. Mas eles se esqueceram de quê, irmãos? Veja no versículo 16 a importância de se lembrar e não se esquecer da lei do Senhor. Versículo 16 assim, ó: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei de quê? Da tua palavra. Versículo 55, se você olhar bem claro, diz de maneira bem clara: lembro-me, Senhor, do teu nome. Durante quanto tempo? À noite. E observa o quê? A tua lei. No versículo 93 diz bem claro: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dados vida. E por último, o 109: estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueça da tua lei. É por isso que neste dia maravilhoso, neste dia glorioso, não posso eu esquecer da palavra de Deus, não posso esquecer da Bíblia Sagrada. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada na sua composição, ela em si é escrita de maneira bem clara, mostrando, sabe quem? Cristo Jesus como tema central. É por isso que quando você olha, principalmente nas escritas da Bíblia, dos seus livros, na sua composição, quando você olha para o livro de Gênesis, Gênesis apresenta, sabe quem, irmãos? Jesus como a semente da mulher. Quando você olha para Gênesis capítulo 3, versículo 15, assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, quem? Jesus, e a sua semente, ele te ferirá onde? Na cabeça, e tu lhe ferirá no calcanhar. Você está falando de quem aí? Quem é que não lembra quando Isaac perguntou a Abraão: meu pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, e onde está o cordeiro? O que Abraão diz? Deus para si providenciará o cordeiro. Estava falando de quem? De Cristo Jesus como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você vai para o segundo livro, o livro de Êxodo, que conta a travessia do povo do deserto, mostra Jesus como o quê, irmãos? Como o cordeiro pascual. Qual era a exigência, pastor? Se você olhar em Êxodo capítulo 16, capítulo 12, versículo 27, diz bem claro: então direis, este é o sacrifício da Páscoa. Quem? Jesus Cristo, o Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Quem é que não lembra do sangue que foi o que, irmãos? Aspergido. Onde? Nos umbrais. Qual era a palavra? O anjo da morte passaria meia-noite, e aquele que não tivesse com sangue nos umbrais, o primogênito, o que? Ia morrer. Quem é que não lembra do maná que alimentou o povo por 40 anos? Você lembra que quando Jesus
lá no Novo Testamento diz bem claro: Moisés nos deu um pão que perece, mas eis aqui o verdadeiro pão que desceu do céu. Estava falando de quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você vai para o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, a Torá, nos mostra Jesus como um sacrifício perfeito. Por quê? Porque a exigência em Levítico capítulo 4, versículo 32 era bem claro: se uma pessoa viesse ao altar, teria que trazer uma ovelha sem mancha, sem pecado. O animal deveria ser o quê? Perfeito, sem defeito. Estava falando de quem, irmãos? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é que não lembra que o livro de Levítico também fala de quê? Do sumo sacerdote. Quem é que não lembra da escolha de Arão? Mas quando você olha para Hebreus, diz bem claro: ele é o quê? O sacerdote, ou o sumo sacerdote da linhagem de quem? De Melquisedeque. Quando você olha do livro de Números, apresenta Jesus como o quê, pastor? Como uma nuvem que cobria o povo durante o dia, para que não se queimasse com o sol, e aquela mesma nuvem à noite se transformava em quê? Em uma coluna de fogo. É por isso que em Números, quando você olha no capítulo 9, versículo 16, diz bem claro: assim acontecia de contínuo. A nuvem, que era Jesus Cristo, cobria o povo, e de noite tinha como uma coluna ou uma aparência de fogo. É Jesus lá em Números. Quando você vai para o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, Jesus é apresentado, sabe o quê? Como um verdadeiro profeta. Quem é que não lembra? Quando Moisés escrevendo o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, diz bem claro: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu. Diz Moisés: a ele o quê? Ouvireis. Moisés estava falando de quem, irmãos? De quem ele estava falando? Não estava falando de Josué, não. Não estava falando de outros que viriam, não. Mas estava falando do grande profeta. Mas se você for adiante, no livro de Josué é apresentado como nosso grande capitão. Era aquele tecido. Quem é que não lembra? Uma das primeiras, ou melhor dizendo, a primeira cidade que foi derrubada, que foi vencida, foi o quê? Jericó. Lembra de Raabe? Qual era a palavra? Colocar um fio de escarlate, tecido vermelho. Simbolizava o quê? O sangue de Cristo, que estaria protegendo não somente Raabe, mas toda a sua família. Se você olhar no livro de Juízes, ele é apresentado como o verdadeiro juiz, aquele que julga com equidade, com justiça. No livro de Ruth, ele é apresentado como o nosso remidor. Quando você olha em Ruth capítulo 3, versículo 12, diz bem claro: olha, é bem verdade que eu sou remidor, porém ainda há um outro mais chegado do que eu. Sabe quem é esse? Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você olha em 1 Samuel, ele é mostrado como rei escolhido. Quem é que não lembra? 1 Samuel capítulo 2, versículo 10: o Senhor julgará o mundo inteiro, ele dará poder ao seu rei. Está falando de quem? Não é de Davi, não é de Salomão, não é de Josué, melhor dizendo, não é de Jeroboão ou tantos outros reis que surgiram, mas estava falando de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 2 Samuel, Jesus Cristo é apresentado, sabe como? Como um rei ungido. Sabe qual é a palavra que diz? 2 Samuel capítulo 22, versículo 51: é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, não é aos seus reis, ao seu rei, e usa de dignidade para com seu ungido. Está falando, sabe de quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 Reis, ele é apresentado como um rei cheio de sabedoria. Quando você olha 1 Reis capítulo 3, versículo 12: eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, falando de quem? Jesus Cristo, igual não houve, e depois de ti, quem? Jesus Cristo, igual não se levantará. Em 2 Reis é apresentado como um rei que tinha retidão. Se você olhar 2 Reis capítulo 22, versículo 2: e fez Jesus Cristo o que era reto, ou melhor dizendo, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou nem para a direita, nem para a esquerda. Será que está falando de Salomão? Não. Está falando dos outros reis? Não. Está falando de um que é reto. É por isso que o cego de Jericó, de maneira bem clara, disse: Jesus, filho de quem? De Davi, tem misericórdia de mim. Quando você vai para 1 Crônicas, é apresentado o rei de Deus. Como assim, pastor? Quando você olha em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 25, diz bem claro: e o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Era a figura de Salomão. Quando você olha em 2 Crônicas, ele mostra um rei que fez aliança, e aliança eterna.
porque diz bem claro: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando você vai para Esdras, Jesus Cristo é apresentado como escriba fiel, é aquele que veio para poder cumprir aquilo que estava escrito na lei. E Neemias, quem que não lembra? Você sabe como é apresentado Jesus no livro de Neemias? O restaurador de todas as coisas que foram destruídas. É por isso que Neemias diz: eu não posso descer, eu não posso parar, eu tenho uma grande obra. Sabe o que é que me remota, irmãos? Aquele que estava no Calvário diz o quê? Está consumado. Estava dizendo o quê? A obra foi feita, restaurei aquilo que estava caído, aquilo que estava destruído, a ponte que estava quebrada, eu novamente ergui. Eu posso agora dizer como Neemias. Esther, você sabe como Jesus é apresentado no livro de Esther? Como o grande advogado. Quando você olha no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16, diz bem claro: da mesma maneira também eu e minhas criadas jejuaremos, depois irei ter com ele, o rei, ainda que isso não é segundo a lei. Se perecer, pereci, porém Deus nos dará um grande advogado. Sabe quem é esse advogado? Cristo Jesus nosso Senhor. No livro de Jó, eu já falei nessa noite aqui, ele é o quê? O Redentor que vive. Quem é que não lembra? Capítulo 19, versículo 25: porque o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. No livro de Salmo que nós estamos meditando, poderíamos dizer que ele é o nosso grande pastor. O Salmo 23 é bem claro: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe quem é? Cristo Jesus nosso Senhor. No livro de Provérbios ele é a sabedoria de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No livro de Eclesiastes ele é o justo juiz, o qual todos vão comparecer perante ele. No livro de Cantares ele é o amado da nossa alma, o qual diz de maneira bem clara: esta é a voz do meu amado. Sabe que meu amado é este? Cristo Jesus nosso Senhor. Ele aí que vem saltando sobre os montes, pulando sobre os alteiros. Meu amado diz: ora vem. No livro de Isaías ele é o servo sofredor. Quem é que não lembra? No capítulo 53, versículo 4, quando diz: verdadeiramente ele, quem? Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No livro de Jeremias, ele é a justiça nossa. Quando você olha em Jeremias capítulo 33, versículo 16, diz bem claro: naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é a nossa justiça. Sabe quem é? Cristo Jesus nosso Senhor. Em Lamentações de Jeremias, Cristo é apresentado como aquele que tem um trono eterno, porque Lamentações capítulo 5, versículo 19 diz: tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Em Ezequiel ele é sinal de Deus. Quem é que não lembra? Ezequiel capítulo 12, versículo 11, que diz: dize eu sou o vosso sinal. Sabe que sinal é esse? Cristo Jesus nosso Senhor. Assim como eu fiz, assim lhe será falar a eles: irão para o exílio em cativeiro, e restaurarei o meu povo. Quem é que não lembra da grande profecia? Profetiza Ezequiel, fala aos ossos. E aí veio todo aquele processo, até quando chegou o Espírito e deu vida novamente. No livro de Daniel, onde é que está Jesus no livro de Daniel? Dentro da fornalha. Quando Nabucodonosor diz o quê? Eis que eu vejo não 3. Nabucodonosor viu 3, não, viu 4. E o quarto é semelhante a quem? Ao Filho dos deuses. Sabe quem é esse? Cristo Jesus nosso Senhor. Em Daniel ele é apresentado como o quarto homem na fornalha. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto, sabe quem é esse? Cristo Jesus nosso Senhor, é semelhante ao Filho dos deuses. No livro de Oséias é apresentado Jesus como aquele que liga as feridas. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles.
no livro de Joel, é o que habita em Sião e derramará do seu espírito nos últimos dias. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em Amós ele é o divino lavrador, porque está escrito de maneira bem clara em Amós capítulo 5 versículo 16: portanto assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão ai, ai, e o lavrador chamarão para o choro e para o pranto os que souberam prantear. No livro de Obadias, é o Senhor do seu reino. Os subirão salvadores no monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. No livro de Jonas, ele é o profeta ressuscitado. Quem é que não lembra da oração de Jonas lá no ventre do peixe, quando diz: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida de perdição, ó Senhor meu Deus. Quem é que não lembra que Jesus, quando pediram um sinal, ele disse o quê? Vos dou um sinal. E que sinal era esse? O sinal do profeta Jonas. No livro de Miqueias, ele é o nascido em Belém. Quem é que não lembra? Está lá em Miqueias: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá. Sairá quem? Cristo Jesus nosso Senhor. Isso foi profetizado 700 anos do nascimento de Cristo. Belém não existia. Sabe o que quer dizer Belém? Belém quer dizer casa de pão. É por isso que quando Jesus se apresentou: eu sou o pão da vida, ele estava dizendo o quê? Belém é a padaria, e eu sou o verdadeiro pão. Quem comer de mim não terá o quê? Fome. Em Naum, ele é a fortaleza no dia da angústia. Em Naum capítulo 1 versículo 7 diz bem claro: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confia. Em Abacuque, é o Deus da nossa salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3 versículo 18. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso, porque diz em Sofonias capítulo 3 versículo 17: o Senhor que está no meio de ti. Sabe quem é este? Jesus Cristo. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele te deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Ageu capítulo 2 versículo 7 diz bem claro: e farei tremer todas as nações, e virão com coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Em Zacarias, ele é o renovo da justiça. Se eu pudesse aqui, leria também o último versículo que está em Malaquias: ele é o sol da justiça. Por quê, pastor? Porque em Malaquias capítulo 4 versículo 2 diz: mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o quê? O sol da justiça. E aí me chama a atenção, porque Zacarias é o último livro do Antigo Testamento. E qual é o último livro do Novo Testamento? Apocalipse. Enquanto Zacarias falava que nasceria o sol da justiça, em Apocalipse diz bem claro que não precisará naquela cidade um sol. Diga por quê? Porque o sol da justiça reinará eternamente. E sabe quem é o sol da justiça? Cristo Jesus nosso Senhor. Em Mateus ele é apresentado como rei dos judeus. Em Marcos ele é apresentado como servo de Deus. Em Lucas ele é apresentado como filho do homem. Em João como filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos é o doador do Espírito Santo, porque ele prometeu de maneira bem clara: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em Romanos, ele torna justo aos olhos da lei, porque está escrito de maneira bem clara no capítulo 8 versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Em 1 Coríntios é as primícias do que dorme. Em 2 Coríntios é a graça de Deus. Em Gálatas é o verdadeiro evangelho, como diz Paulo: eu não vos trouxe um outro evangelho, mas eu trouxe um evangelho perfeito e verdadeiro. Em Efésios ele é a armadura de Deus. Em Filipenses é o que supre as nossas necessidades. Quem é que não lembra? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que está comigo. Posso todas as coisas naquele que eu temo. Em Colossenses ele é a cabeça da igreja, porque ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é? Cristo Jesus nosso Senhor. Em 1 Tessalonicenses ele é o vingador de todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses ele é o fiel protetor. Em 1 Timóteo, o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, ele é o Senhor e justo juiz. Em Tito, é a graça salvadora. Em Filemon, é o Senhor que intercede por nós, como Paulo pediu pelo seu filho que foi ganho ali na prisão, e disse bem claro: Onésimo, recebe ele. Sabe por quê? Porque eu gerei nas minhas entranhas. Ele se apresenta como Filemon, aquele amigo bem chegado e mais chegado que irmão.
Em Hebreus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, Ele é o dom perfeito vindo de Deus. Em 1 Pedro, Ele é a pedra principal, a pedra de esquina que foi rejeitado. Em 2 Pedro, Ele é a entrada do reino de Deus. Em 1 João, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Em 2 João, é a fonte verdadeira de doutrina. Em 3 João, Ele é o bem de Deus. Em Judas, é o poderoso para guardar. Em Apocalipse, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto, mas esse que está vivo e vivo para sempre. De Gênesis a Apocalipse, Cristo Jesus é o tema central. Por isso que eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que está me ouvindo: não existe outro nome, não existe outra pessoa que possa substituir, que possa pelo menos se alvorar e dizer que é o nosso intercessor, que é o nosso mediador. Somente um, Cristo Jesus. Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor, Ele é o mediador, é o nosso advogado, é o nosso juiz, é o nosso companheiro. Para o órfão, Ele é o pai. Para a viúva, Ele é o esposo. Para o perdido, Ele é a salvação. Para o cego, Ele é a luz. Para aqueles que estão sem norte, Ele é a direção. Ele é a bússola que nos dá a direção de todas as coisas. Quando eu falo de Jesus, esse Jesus maravilhoso que a própria Bíblia revela de maneira bem clara, em cada livro tem as suas particularidades, em cada livro tem a sua essência, em cada livro nos mostra bem claro. Quando você olha em cada livro, mostra bem claro Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vou enfadar mais os irmãos, mas eu poderia passar toda a noite aqui meditando nesse salmo que é tão salutar, o Salmo 119, porque é o pacote dos 150 salmos. Que Deus em Cristo os abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, e que nesta noite você possa sair daqui convicto. Lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz diante de tudo isso que você ouviu. Uma coisa eu posso lhe garantir: é esta palavra que nos conduz à vida eterna. Se nós lêssemos, se nós observássemos, se nós pesquisássemos, se nós nos aprofundássemos, nós temos como crescer, nós temos como nos encontrar a cada dia. É por isso que Jesus diz bem claro: errais não conhecendo as Escrituras, porque ela de mim testifica. É por isso que as pessoas não conhecem Jesus, porque não buscam a palavra. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada oração.